se prepare, porque a partir de agora o seu conhecimento de máquinas a laser vai atingir um outro patamar. Eu não vou chegar em assuntos tão profundos sobre as máquinas, porque ninguém aqui é engenheiro, não é essa a intenção, certo? Mas é muito importante que você entenda as especificações técnicas da máquina, para primeiro, não ser passado para trás, que eu já vi muita gente vendendo máquina de picosegundo, que na verdade é de nanosegundo, para você entender o que exatamente a sua máquina pode proporcionar de resultado e principalmente poder fazer perguntas inteligentes para a pessoa que está vendendo a máquina para você ou alugando a máquina. E a partir de agora, quando você fizer essas perguntas para eles, que eu vou te ensinar, eles vão já sacar que eles não estão falando com qualquer um. Quem já conhece sobre isso, talvez vai achar que o que eu estou ensinando é básico, mas eu posso garantir para você que ninguém nunca me ensinou a ler as especificações técnicas de uma máquina, e eu fiz muito curso de remoção a laser, hein? Ninguém nunca me ensinou disso. Mas um dia eu decidi ler o que estava escrito naquele material e entender cada um dos itens que me informavam o que é dentro daquele aparelho. A partir desse momento, eu vi que existem pequenas diferenças que no resultado final mudam muito e algumas que não fazem tanta diferença entre uma máquina ou outra. Vamos lá, vamos começar entendendo um pouquinho mais dessa especificação técnica que eu estou mostrando para você. A primeira informação que tem é sobre a faixa espectral, que são os comprimentos de onda que essa máquina vai poder trabalhar. E isso tem a ver também com as ponteiras, tá? Então vocês veem ter umas ponteiras coloridas, vocês vão ver eu mostrar uma ponteira dourada, uma ponteira preta, uma ponteira azul, só que a gente não pode decidir que aquele comprimento de onda, quando é uma ponteira 1064, sempre vai ser dourada. Claro que não. Normalmente ela sempre vem escrito na ponteira qual é o número dela. Mas a gente sabe que essa máquina me entrega esses três comprimentos de onda. O 532 a gente usa para o colorido, o 1064 a gente usa para o preto, né? E para o peeling de Hollywood também, às vezes dependendo da máquina. Mas essa aqui tem o 1320, que é quando você vai utilizar a ponteira preta, tá? Que é para peeling de Hollywood. A energia do laser. Então aqui a gente vê que ele vai até 1000 milijoules, nível de 1 a 50 ou 1 a 15 Hz. O que é isso, né? Esse 1000 milijoules, lembra que eu já comentei com vocês que tem algumas máquinas que vão utilizar milijoules, outras vão utilizar volts, outras vão utilizar linear, mas a grande maioria vai utilizar milijoule. Essa máquina especificamente que eu uso, que eu vou mostrar para vocês na aula seguinte, eu posso escolher qual é a unidade de medida que eu estou usando. Isso é só uma unidade de medida. Então eu posso utilizar, vamos supor, 20 milijoules na minha máquina e a tua começa com 100. Ué, será que a tua é mais forte que a minha? Não, na verdade é só a programação de um software que escreveu 100 quando na verdade poderia ser 20. É uma configuração do software da máquina. Eu gosto muito de usar energias lineares, que vão de 1 a 50. E você vai ver isso também nas escolhas que eu faço de potência. Mas na outra aula eu vou mostrar para você como é que você pode trabalhar com qualquer máquina, independente da unidade de medida que eles usem, tá? Nesse momento a gente vai falar da especificação técnica. O que é o spot? O spot é esse diâmetro aqui pelo qual vai sair o laser, o feixe do laser. Então aqui está escrito que é de 1 a 6. O que é importante entender? Como é uma máquina que eu tenho, é mais fácil de eu compreender. Mas esse spot, você pode ver que ele é menor do que esse aqui? Fica claro para ti que esse diâmetro aqui é menor do que esse. Quando ele fala de 1 a 6, significa que tem do menor ao maior em ponteiras diferentes, mas não é ajustável. Eu não posso chegar aqui e diminuir o spot ou aumentar esse spot. Ele é fixo conforme o tamanho da ponteira, tá? A largura do pulso. A largura do pulso, ela me mostra se essa máquina realmente é de nanosegundo ou picosegundo. E é aqui que a gente pega os mentirosos de plantão. Aqui eu tô mostrando para você que é menos do que 10 nanosegundos. Então, normalmente a máquina Nd:YAG, né, ela faz 8 nanosegundos, ou 9, 10, às vezes um pouquinho menos do que isso. Muitas vezes, eu já vi gente mais de uma vez as pessoas falarem, não, minha
máquina é de picosegundo. Aí eu vou olhar, tá lá, menor do que 10 nanosegundos. Mas olha só, que gente cara de pau. Aqui você pega o povo. Então, todas as máquinas, na verdade, que trabalham com nanosegundo, você vai ver que vai estar escrito ali menos do que de 8 a 10, mais ou menos, nanosegundos, tá? O próximo item é o sistema de refrigeração. Então, nessa máquina tem especificamente água, ar e o sensor de temperatura, porque se a máquina esquentar demais, ela vai te avisar. Isso vai acontecer para que não tenha nenhum problema de refrigeração. Seria assim, inclusive aconteceu comigo uma vez, né? De água não estava fluindo corretamente e a máquina me avisou na tela que estava com problema de refrigeração, não estava na temperatura adequada. Nessa parte do sistema de refrigeração, você precisa, e aqui começam as perguntas inteligentes para a pessoa que te aluga ou vai vender a máquina. Qual é a capacidade de água? Se for uma capacidade menor do que 2 litros, é uma máquina que vai superaquecer durante o uso. Então, o ideal é que ela tenha 2 litros para mais de água para que ela consiga refrigerar toda a máquina. Nessa especificamente, ainda tem o sistema de ar, que são 2 aparelhinhos dentro que fazem essa refrigeração através do ar, e ainda mais o sensor que eu mencionei para você. Mas não está escrito aqui qual é a capacidade de litros, então isso a gente tem que perguntar. A fonte de alimentação, né, esses são praticamente todos iguais, e aqui uma informação muito valiosa, que é a quantidade de capacitores. Então, nesse caso, essa máquina tem 2 capacitores, o que torna ela muito mais forte, muito mais potente. Não significa que as outras máquinas são mais fracas do que essa, tipo, ela não chega na mesma energia. Significa que essa máquina tem um rendimento melhor durante o processo de remoção. Porque como eu já expliquei para vocês em relação aos capacitores, quando eu tenho 2 capacitores, eu tenho um que está soltando a energia e o outro que está se recarregando. Quando eu tenho uma máquina que tem um capacitor só, ele precisa soltar e logo se recarregar de energia e ele acaba não se recarregando 100%. Então você perde o potencial da máquina durante a utilização. Por isso que ter 2 faz toda a diferença. Qual é a interface de operação? Que é o tamanho da tela, né? Então, touchscreen de 8 polegadas. A lâmpada, qual é o tipo de lâmpada que usa? É a lâmpada xenon. O feixe de mira, que é a luzinha vermelha, que é a mira onde você vai ver que o laser vai chegar, né? E o peso dela. Então, a gente teria, assim, de um grande diferencial aqui, o sistema de refrigeração e os capacitores, com certeza. A próxima máquina que eu estou mostrando para você aqui, ele tem o comprimento de onda de 1064 e 532, tá? Que é como todas as outras. Não tem o comprimento de onda específico para o peeling de Hollywood, mas você pode usar com 1064, tá? Ele vai mostrar aqui que o modo de pulso é o Q-switched, a largura pulsada do laser é menor que 8 nanosegundos, então tá vendo que eles mudaram o nome nessa especificação técnica, né? Mas é a mesma coisa. Então, 8 nanosegundos, então é uma máquina de nanosegundos, né? A potência máxima de saída é de 1000 milijoules, então provavelmente você vai de 20 a 1000 e vai ajustando. Taxa de repetição de 1 a 10 Hz, né? Às vezes tem algumas que vai até 15, mas a grande maioria vai até 10 Hz, que é o quê? É a frequência que você vai escolher. Então, quando você coloca 2 Hz, os pulsos, né, eles saem mais lentos. Então é tum, 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 tum. Eu aumento para 4, tum, 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 tum. E sabe aqueles vídeos que você viu que a pessoa sai disparar? Ela definiu ali nos hertz a velocidade que vai sair aquela energia, tá? O modo de saída, entrega do laser handpiece é a manopla. Tá? Então é uma ponteira manual. O tipo de refrigeração é de água destilada, mas aqui não me fala. Se tem refrigeração a ar, não menciona, precisa perguntar para o fabricante. Se tem sensor de temperatura e qual é a capacidade de água que essa máquina tem. Não menciona nada disso, a gente precisa perguntar. A fonte de alimentação, né? Então nesse caso ela é 220, a medida e o peso. Então fica faltando aqui essa empresa comunicar, então você vai perguntar para eles. Então, eles mandaram isso. A especificação da máquina é essa. Aí você vai olhar, legal, entendi, mas eu quero saber qual é a capacidade de água e quantos capacitores a máquina tem. Significa que essa máquina especificamente tem um capacitor que eu já sei. Significa que ela é ruim? Não.
significa que ela tem um direcionamento de técnica específico, ela é melhor para remover micropigmentação. E ela não é tão indicada na remoção das tatuagens, porque ela perde essa potência nos disparos, ok? Tem algumas especificações, gente, que eu nem coloquei aqui, porque se eu colocar, vocês vão dar muita risada e vocês vão saber quem são os fabricantes, porque a maioria desses da China que vem por aí, né? Que as pessoas são muito sem noção na hora de colocar as informações. Vamos seguir para a próxima especificação técnica para finalizar. Tem o nome do produto e o tipo do laser, que é basicamente a mesma coisa, né? Que é Switched ND-YAG. Quais são as ponteiras que ele vai ter, que é a 1320, peeling de Hollywood, né? 1064, 532. A largura do pulso, né? A energia, ele vai até 2000 joules. Então você pensa assim, nossa, essa máquina é muito mais forte. Esquece isso, porque isso não significa que é uma máquina mais potente. Ele só tem, na configuração dele ali no software, divisões maiores. Então ele vai até 2000 milijoules, mas significa que ele poderia ir até 1000 e ser a mesma energia. Não dá para levar tanto em consideração aqui. A frequência, né? Então aqui ele vai até 10 Hz, na outra máquina também ia até 10. Aqui ele tem na opção 110 e 220, então é uma máquina bivolt, o que é ótimo, isso é difícil de encontrar. A energia de saída e o tamanho da tela. Quando fala aqui, né, do sistema de refrigeração, que é a última, ele fala que é, né, a circulação fechada, que ele tem o cooling, mas ele não fala nada sobre a capacidade do reservatório de água, se tem esse sensor que desliga, ele não chega a mencionar esses detalhes, então você também precisa perguntar. Então você lê a especificação técnica, não vai te dar 100% de informação que você precisa para você saber se você aluga ou compra essa máquina, mas no momento que você perguntar para o fabricante esses detalhes que eu te falei, ele já vai saber que não está lidando com qualquer pessoa. E se puxa, só tem um capacitor a máquina, puxa, será que ela é indicada para remoção de tatuagem? Será que ela não é mais indicada só para micropigmentação? Uma outra pergunta em relação ao resfriamento, né? Você vai fazer o seu laser day, você está alugando aquela máquina para fazer o laser day. A tua primeira cliente chega às 8 da manhã e a última chega às 8 da noite. Você tem 40 pessoas no dia do seu laser day. Se você tem uma máquina que não tem um sistema de refrigeração adequado, que consiga ficar ligado o dia todo, você não vai conseguir atender essas pessoas. A máquina vai superaquecer e vai desligar. E aí você marcou uma cliente a cada 20 minutos. Você faz o quê? Então, se você pretende fazer um laser day com muitas clientes o dia todo, você precisa de uma máquina que dê conta disso, tá? Aí quando você vai fazer a compra da máquina, eles também vão mencionar sobre quantos disparos essa máquina faz até que essa lâmpada acabe. Porque o que você troca no laser? Você troca a lâmpada, que é essa lâmpada de xenon. Essa lâmpada de xenon, junto com o meio ativo, que é o cristal ND-YAG, então acende a lâmpada de xenon, vai excitar os elétrons do cristal ND-YAG e vai ter então a emissão do laser. Essa lâmpada que fica acendendo, ela tem um limite. Pode ser 300 mil disparos, pode ser 1 milhão de disparos, 2 milhões de disparos. Mas, e aí? O que acontece depois que essa lâmpada acaba? Você precisa trocar. E tem algumas empresas que cobram super barato, cobram só a troca da lâmpada mesmo, coisa de R$1.000, R$2.000 no máximo. Aí você tem mais 1 milhão de disparos, conforme a marca, né? Mas tem marcas que eles cobram a troca da manopla toda. Então eles vão dizer, tudo tem que ser trocado, isso custa R$20.000. Então é importante você ficar ligado nessa informação, tá? Quando eu for trocar a minha lâmpada, quanto isso vai custar? E outra informação que você tem que ter, que é a fundamental, assim, de todas, para quem vai comprar. Aonde eu vou fazer a manutenção da minha máquina. Quando a gente entra lá na internet, vai no AliExpress e vê que tem uma máquina lá por R$5.000, gente, não existe milagre, entendeu? Quando você compra uma máquina que vem da China, né, porque elas vêm da China direto para sua casa, ela não recebeu nenhuma calibragem. Então a máquina ela tem que ser calibrada, mesmo que você compre uma máquina da China. Tem que chegar no Brasil e alguém fazer a operação de calibragem nela, porque senão você pode começar com ela totalmente desregulada, super forte. Então você precisa ter esse cuidado. E a manutenção é aonde? Quando ela tiver alguma questão elétrica que tenha
tem que ser resolvida, tem que abrir a máquina para ver o que aconteceu, como a minha já aconteceu várias vezes, porque todas as máquinas acontecem isso, ainda mais quando a gente aluga, né, que ela fica bastante indo e vindo de um lado e para o outro, eu mando ela para onde? Quem que vai fazer a manutenção? Então isso é uma coisa que você tem que saber na hora que você compra, na sua cidade ou no seu país, tem que ser a pessoa que vai fazer a manutenção. Então ela tem que estar sempre calibrada, você tem que saber quanto que você vai gastar para trocar essa lâmpada e também aonde que você vai fazer a manutenção. Essas são as informações mais importantes e mais valiosas que você precisa ter na hora de você alugar ou de comprar a sua máquina laser.